Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 5 de agosto. Que bom iniciarmos mais uma jornada na presença de Deus. A palavra de Mateus, no capítulo 14. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na concepção bíblico-judaica, o mar, como eu já disse outras vezes para você, é o lugar onde habitam as forças do caos. É o símbolo do mal, do medo, aquilo que escapa ao nosso controle. Por isso, o gesto de Jesus caminhando sobre as águas não é apenas um milagre impressionante. É uma espécie de catequese, de retrato das nossas travessias e, claro, de declaração silenciosa de que o Senhor é o soberano sobre tudo aquilo que nos ameaça, sobre tudo aquilo que nos coloca medo. Quando os discípulos o veem sobre o mar, o primeiro sentimento é o pavor, é o medo. Mas Jesus responde: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Essa é a primeira palavra que o Evangelho de hoje quer deixar no nosso coração. A presença de Jesus não elimina o mar, mas redefine o sentido da travessia. E muitos, diante disso, podem se perguntar: se Jesus domina o mal, por que ele não aparece tão presente nas nossas vidas? Por que há tanto sofrimento, tanta violência, tantas traições e dores profundas na nossa alma? Essa é uma pergunta legítima. E o texto responde com a figura de Pedro. Pedro vê Jesus, ele ouve a sua palavra, ele se sente chamado para ir ao encontro de Jesus e vai. O que sustenta Pedro não são os seus pés, mas o olhar fixo em Jesus enquanto caminha sobre as águas revoltas. Enquanto Pedro contempla o Senhor, ele caminha. Mas quando ele sente o vento, ele olha para o mar e deixa-se envolver pelo medo, e ele começa então a afundar. E aqui o ponto mais importante da palavra de hoje. É quando Pedro retira o olhar de Jesus, quando para de mirar nele, que ele se perde, que ele começa a se afundar. Isso serve para nós também. Tantas vezes nós queremos continuar caminhando, vivendo, servindo, sem manter o olho fixo no Senhor. E é nesse movimento que o medo cresce, que as águas parecem mais profundas, que o mar se torna mais perigoso. O mal, você sabe, o mal ele ganha força quando nós tiramos os olhos daquele que tem o poder sobre ele, quando nós tiramos o olhar do Senhor, quando paramos de orar, quando deixamos de ir à igreja, quando não temos mais intimidade com o Senhor. Esses movimentos de ausência é aquele movimento de Pedro de tirar os olhos do Senhor e sentir muito mais forte a força, a pressão do mar. E veja, Pedro não foi abandonado pelo Senhor no momento de maior medo. Ao contrário, bastou um grito e a mão do Senhor o alcançou. Esse é o evangelho de cada um de nós. Nós seguimos muitas vezes como Pedro, entre o impulso e a dúvida, entre a fé e o medo, entre o desejo de ir ao encontro de Deus e a insegurança de não saber como suportar o que nos espera. E, no entanto, mesmo quando afundamos, a mão de Jesus continua estendida. Ela nos puxa de volta, ela nos ergue e nos pergunta: por que duvidaste?
E você sabe que a nossa vida é uma travessia. Há momentos em que nós velejamos durante o dia, em águas tranquilas. Outras vezes a travessia se impõe, e ela impõe crises, lutos, doenças, perdas, quem sabe fracassos, conflitos internos e externos, e o mar da nossa vida fica agitado demais. Mas Jesus, ele continua vindo ao nosso encontro. E se hoje você sente que a água está nos seus pés, ou quem sabe já nos seus ombros, lembre-se, o que sustenta não é o mar, é o olhar. E mesmo que por um momento você tenha se distraído, grite como Pedro: Senhor, salva-me, porque mesmo que o mal continue existindo ao nosso redor, nenhuma onda é maior do que aquele que caminha sobre ela. Há momentos na vida em que nós não somos tão fortes como gostaríamos de ser. Existem ondas que nos balançam, ventos que nos desestabilizam, noites em que parece não haver mais rumo. Nesses momentos é importante dizer para nós mesmos e com muita clareza: nenhum de nós consegue resistir a tudo, nenhum de nós consegue acompanhar tudo, nós não somos inabaláveis. Nem mesmo aquele que tem uma longa experiência de fé, ou aquele que tem uma boa e uma sólida formação acadêmica, ou então aquele que possui uma boa maturidade espiritual. Porque há diversidades humanas, há fragilidades emocionais, há sofrimentos existenciais que nos escapam, que nos expõem, que nos desestruturam. O mar agitado, ele nos representa. A noite escura também nos fala. São imagens da nossa instabilidade, daquilo que somos quando tudo falha por dentro. E, no entanto, é exatamente aí que Jesus vem ao nosso encontro. Ele não nos arranca da noite, nem nos leva automaticamente ao lado seguro. Ele oferece um olhar, uma presença, uma mão estendida, não para eliminar a instabilidade, mas para sustentá-la com a sua firmeza, com o seu olhar, porque o que nos segura não é o chão, é o olhar dele. O que nos impede de afundar não é a ausência de ventos, é a mão que se lança em nossa direção. Jesus, ele não caminha sobre o mar para mostrar força, mas para nos revelar que na travessia mais segura da nossa alma, ele permanece e sempre permanecerá para nos conduzir até o outro lado, até a margem segura. Nesse momento, vamos orar mais uma vez, deixando brotar do nosso coração uma oração agradável a Deus. Senhor Jesus, hoje eu reconheço a minha instabilidade. Nem sempre eu sei lidar com os ventos, com o mar, com a noite escura, mas eu sei que Tu estás aí te aproximando, estendendo a Tua mão para me levantar. Hoje eu te peço, Senhor, me ensina a manter meus olhos em Ti, mesmo quando tudo parece escuro. E se eu me perder, se eu me afundar, me segura com a Tua presença. Eu quero atravessar o dia contigo. E se vierem as ondas, que seja o Teu olhar a me sustentar. Dá-me Tua bênção, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia para você, uma boa jornada e até a noite, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.